Hoje é o dia 23 de julho de 2025. Estamos a 23 dias pós-final de ano. Muitas pessoas, assim como você, fizeram promessas de evolução, de dietas, de treinos, de ler mais a Bíblia, de ser uma pessoa que aprender outro idioma. E a maioria dessas promessas que você fez, você até agora não está praticando nenhuma. E eu quero dizer para você 3 coisas que vão melhorar esse início de ano na sua vida no ano de 2025. A primeira coisa, tome conta de si mesmo. Tem uma poesia muito famosa, de que ninguém nem sabe quem é o autor verdadeiramente, que diz o seguinte: muito vence quem se vence, muito diz quem não diz tudo. Ao calado pertence o tempo de fazer-se mudo. No livro Diário de um CEO, do Steven, na página 11 ele vai citar Leonardo da Vinci. Ele vai dizer que o sucesso de cada pessoa dar-se-á pelo domínio de que tem por si mesmo. E o fracasso é o abandono de si mesmo. Quem não consegue tomar conta da sua vida, não vai tomar conta e ter domínio na vida de ninguém. Paulo disse: por isso subjugo o meu corpo e reduzo ao servidão, para que depois de pregardes a vós outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Está em 1 Coríntios 9, 23. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a preocupação de Paulo, que ele pudesse pregar para as outras pessoas, não somente com os seus lábios, mas também com a sua própria vida. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vai dizer: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo tomava conta da sua vida da melhor maneira possível, e você sabe, Paulo é conceituado como Dr. Gentile, o pai das missões. Segundo o evangelho de John MacArthur, Paulo teve um ministério de 30 anos, 10 anos aprendendo, 10 anos preso e 10 anos ensinando, evangelizando e formando outras pessoas. Por que Paulo teve uma ascensão ministerial? Porque ele tomou conta da vida dele. Se você não tomar conta da sua vida, estiver preocupado com coisa que está além do seu domínio, se estiver muito preocupado em tomar conta da vida dos seus filhos, da vida das pessoas da igreja, das pessoas do seu trabalho, e não estiver preocupado com si mesmo, você vai ter um fracasso em 2025, e tudo aquilo que você falou, você não vai conquistar. A segunda dica que eu posso lhe dizer para que você tenha um 2025 abençoado, sabe qual é? É aquilo que Jordan Peterson vai dizer: a sua vida daqui a 5 anos vai ter uma melhora dependendo das pessoas que você tem em sua volta e dos livros que você lê. O brasileiro, ele não gosta de ler livros. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o brasileiro ele tem uma média de leitura de 2 a 2,27 livros ele lê por ano. Enquanto na Europa, França, países de primeiro mundo, as pessoas têm o hábito de ler mais de 21 livros por ano. Infelizmente, até no nosso meio, no meio evangélico brasileiro, as pessoas não têm costume de ler a Bíblia. E acontece aquilo que John Charles Riley vai dizer, que as pessoas se tornam escravas do primeiro falso profeta pela negligência da leitura bíblica. Você quer evoluir, você vai ter que ler. Eu vou dar alguns livros aqui que você pode ler, que pode fazer com que você evolua intelectualmente. Primeiro é a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13, vai dizer: persiste em ler. A palavra persistir no original grego é proercho, e está no verbo de modo imperativo, quer dizer, você seja viciado literalmente em ler a Bíblia. Segundo livro que você deve ler urgentemente, Porque Tarda o Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. Terceiro livro, Introdução à Interpretação Bíblica, do Richard Bird Jr., William Klein e Craig Bomberg. Outro livro que você deve ler, A Mente do Espírito, do Craig Kinner, que é um livraço, um livro abençoado. E um livro secular muito bom que você deve ler é O Diário de um CEO, do Steven. Esse livro é de suma importância no meio intelectual. E a outra coisa que o Jordan Peterson vai dizer é que nós devemos ter muito cuidado com aquelas pessoas que estão ao nosso lado, porque, querendo ou não, essas pessoas deixam marcas, até mesmo indeléveis da nossa vida, marcas que vão ficar para sempre. A pergunta é: quais amigos você tem? As pessoas que estão em volta, quais pessoas lhe influenciam? Nós somos um subproduto das pessoas, das 5 pessoas que estão mais próximas. Eu não acredito muito naquilo que John Locke disse, mas nós somos produtos do meio. Vejam, Jesus andou com os 12 apóstolos. Em um determinado momento, a própria linguagem deles condenaram que
tinham andado com Jesus porque lembravam o seu grande mestre, porque outrora eles eram indoutos. E você, meu amigo, tem andado com quem? Eu vou ser sincero a você, se você andar com pessoas que murmuram, que fofocam, se andar com pessoas que não têm um projeto de vida de ascensão, não estou falando de ascensão financeira ou uma ascensão social, eu estou falando de uma ascensão bíblica. Pessoas que não têm projetos cristãos e até mesmo uma perspectiva futura plausível, você pode ter certeza que você não vai ter sucesso em 2025. E a terceira dica é bem rápida, certo? Para que você possa entender. Donald Trump não é o anticristo, porque o anticristo, segundo a Bíblia, é um chifre que sai de Roma, e Roma é um lugar que fica na Europa. Donald Trump, ele não é o anticristo, nem tampouco é de extrema direita, é um político que está querendo melhorar o seu país. E pare de dizer que Donald Trump não lhe representa, porque você é brasileiro e você escolheu outro tipo de presidente e outro modelo político para governar a sua vida. É aquilo que Albert Einstein disse: a pior insanidade possível é querer fazer as mesmas coisas e obter resultados diferentes. Que Deus abençoe a você, fique na paz e um ótimo 2000.